Oi, gente! Estamos aqui hoje na casa de Antônio Conselheiro, uma casa tão importante e histórica para a cidade. A Sertão TV sempre está por aqui, cobrindo os vários eventos que acontecem, mas afinal, o que é a casa de Antônio Conselheiro? E hoje estamos aqui com a Mirella, que irá nos apresentar a casa e a exposição que está tendo aqui. Mirella, o que é a casa de Antônio Conselheiro? Primeiro, essa casa ela foi construída no século XIX pelo pai dessa figura popular que é aqui da cidade, que é o próprio Antônio Conselheiro, né? Ele nasceu nessa casa no ano de 1830 e no século XIX ela foi construída pelo pai dele. Então ela tem esse valor simbólico para a cidade e também por ser agora um equipamento tombado, agora pertencente ao estado do Ceará, né? Desde 2005 ela tem uma relação com o Fausto Nilo, né? Deles terem vendido a casa mesmo para o estado para servir como patrimônio histórico para a cidade. Então a gente tem muito valor simbólico aqui para a casa, para a cidade de Quixeramobim, por ser também o primeiro equipamento cultural aqui da cidade. Então a gente está promovendo exposições rotatórias, né? Elas ficam aqui por mais ou menos um ano, e também por a gente promover diversas atividades culturais. A gente tem show, tem oficinas, palestras, enfim, a gente tem múltiplas variedades da manifestação da arte aqui na casa, além dessas exposições que elas vão tratar sobre a cultura popular e também sobre a própria história do conselheiro, já que a casa foi residência dele, da família dele por muito tempo. Então, basicamente, a estrutura toda da casa, ela tem o propósito de ser o mais original possível da época, né? Infelizmente, a gente não tem ela 100% original em decorrência das outras pessoas que viveram aqui, né? Ao longo dos anos. Como eu falei, o Fausto Nilo foi essa outra figura popular, vamos dizer assim, como conselheiro, que viveu nessa casa como ele, por coincidência, além de ser residência de pessoas populares da cidade mesmo, pessoas comuns. Então, a gente tem, infelizmente, essas pessoas reformavam a casa, né? Tinham as suas próprias restaurações, então a gente tentou fazer o máximo possível com a casa da época que ele morou, no século XIX. Mas, enfim, a gente tem o chão, né? Que é o mais parecido possível, as paredes, enfim, as portas, o mais parecido possível com a daquelas épocas, né? Portas grandes, largas, mas enfim, a gente tem mais ou menos isso falando sobre a casa, né? O conselheiro, primeiramente, que ele era, quando ele viveu nessa casa, né? Ele, como eu falei, ele nasceu no ano de 1830, ele viveu aqui até os seus 27 anos. Enquanto ele vivia aqui, ele era apenas um homem comum, né? O pai dele era comerciante, enfim. Então, ele teve o ofício, ele foi católico, né? Ele teve o ofício do catolicismo, ele trabalhou um pouco como professor, como advogado, enfim. Por eles terem uma boa renda na época, né? Eles tinham muitas condições financeiras na época, então ele tinha muito acesso à educação. Então ele acabou que se utilizou dessas oportunidades para ser letrado, né, para ter as suas formações, e meio que trabalhou com isso na época, né? Ele deu um pouco de aula, ele foi um pouco de advogado, né, advocacia, mas enfim, quando ele completa seus 27 anos nessa casa, ele meio que teve que vender ela, basicamente pela morte do pai, né? Ele morre um pouquinho antes dos seus 27 anos, e ele teve que vender essa casa para pagar algumas dívidas que o pai fez em vida. Então ele sai dessa casa e ele meio que deixa tudo que tinha dentro dela aqui, todos os pertences da família dele, acabou se perdendo com o tempo. Então ele sai dessa casa e ele faz o chamado peregrinação, que são caminhadas, né? Passou por várias cidades, por vários estados, juntou pessoas que acreditavam no mesmo propósito evangélico, cristão, vamos dizer dessa forma, né? Porque, como eu falei, ele foi catequizado no catolicismo, porque era uma coisa da época mesmo, né? As pessoas terem essa questão com o catolicismo, mas ele não pregava o catolicismo, ele pregava mais o cristianismo no geral. Isso chamou a atenção das pessoas, por onde ele andava, fazia essas caminhadas. Então as pessoas viam nele essa imagem, como a gente pode chamar de Messias, que é como se fosse o enviado dos céus, né, para salvar uma população. Tendo em vista também que naquela época, né, com seus 27 anos, a gente estava ali entrando mais ou menos na República, né, saindo da monarquia e entrando na República. Então, tecnicamente, as pessoas da época estavam saindo do sistema de servidão, de escravidão, porque a escravidão tinha sido abolida, mas enfim. Então, durante esse processo das caminhadas, ele foi meio que carregando pessoas, chamando a atenção de pessoas, e juntando esses grupos de pessoas, elas construíam igrejas, construíam moradias, construíam comunidades no geral, né? Comunidades no geral para ajudar uns aos outros, né? Na colheita, no plantio, como forma de subsistência mesmo, né? Eles viviam nessas comunidades, eles construíam as igrejas, pregavam o evangelho
e viviam dessa forma simples, né, simplista. Ele não se identificava como maior do que aquele povo, né? Ele meio que se colocava no mesmo nível que eles. Eram as pessoas mesmo que davam essa denominação para ele de Messias, de líder religioso, vamos dizer assim. E ele fez essas caminhadas até chegar na sua residência final, que foi a Belo Monte, que foi em Canudos, na Bahia, né? Ele saiu daqui com 27, foi fazendo essas caminhadas até os seus 67 anos, que foi enquanto ele morreu. Ou seja, ele caminhou muito, ele fez muita coisa até chegar na Belo Monte, que foi essa residência final da vida dele, né? É importante ressaltar que ele fez muitas coisas antes. Ali foi só o final da vida dele, a Belo Monte, a Canudos. A comunidade a gente tem em média que tenha sido habitada, né, construída por mais de 25 mil pessoas. É a média que a gente tem da população que construíram a Belo Monte. Lá tinha as igrejas, moradinhas, tinha um rio que era muito importante, que era o Vaza Barris, que era meio que regido ali, a Belo Monte era regido nesse rio, porque foi até uma coisa bem perspicaz deles, porque eles se utilizaram, né, do rio para fazer o próprio plantio, como eu falei, né, da colheita e tudo mais, para eles viverem de forma de subsistência mesmo, né, como se fosse subsistência dele. Mas enfim, ele era basicamente conhecido como um líder religioso, porque ele pregava esse evangelho, né, e ajudava a população mais, as minorias, vamos dizer, as minorias da época mesmo, né. Um dos motivos, assim, que a gente sabe, que a gente encontra em livros, né, do próprio Euclides da Cunha, que foi um dos autores responsáveis por publicar essa história da Guerra de Canudos, a imagem que a gente tem de Canudos, né, da próprio Conselheiro, isso veio a público através da história do Euclides da Cunha, né, que é Os Sertões, que é um livro, né, que ele conta um pouco sobre esse relato da guerra, mas pela uma visão mais elitista, vamos dizer dessa forma, mas não deixa de ser um fato que a gente tem, né, alguma coisa que a gente sabe da época. Mas enfim, na época mesmo, quando eles construíram a Belo Monte, que era em um terreno meio que uma terra de ninguém, vamos dizer dessa forma. Era uma terra livre, que não tinha ninguém habitando nela. Então o que eles fizeram foi construir a Belo Monte, essa comunidade, nesse terreno que eles depois, os soldados republicanos, né, depois que invadiram a Canudos, que invadiram a Belo Monte, eles denominaram como Canudos lá. Mas isso foi por um motivo bem específico da época, né, que daqui a pouco eu falo. Mas basicamente o que o sistema republicano estava fazendo na época era cobrar imposto por terras. E aquelas terras eram terras de ninguém, porque ninguém habitava nelas, né? Era uma terra meio que abandonada, que eles foram lá e construíram essas moradias, né, como eu falei, a Belo Monte. Então o que eles fizeram foi começar a cobrar imposto por aquilo. E como aquele povo, eles não tinham trabalho nem nada, eles plantavam e colhiam a própria comida, o próprio alimento, eles viviam de forma assim bem única mesmo, né? Eles não tinham ajuda financeira de ninguém. Então o que eles fizeram foi acabou surgindo uma guerra ali, porque eles não tinham dinheiro para pagar os impostos cobrados pela República, e a República começou a invadir a Belo Monte de uma forma tentando meio que causar um genocídio, né? Matar todo mundo ali e meio que apagar aquela história da Belo Monte, daquela comunidade. Então, basicamente, um dos propósitos da Guerra de Canudos, um dos motivos que levou à Guerra de Canudos, foi basicamente essa cobrança de imposto também. E porque o conselheiro, ele acabou criando um poder muito grande na época. E os coronéis, que eram as pessoas mais importantes, né, da época, os grandes fazendeiros, eles se irritavam muito eles se revoltavam muito por uma comunidade que era formada por pessoas de minorias, pessoas mais pobres, saídas de sistema de escravidão, de servidão, né? Então eles se irritavam muito com o fato de pessoas pobres terem construído uma moradia tão grande, com tanta condição, né, deles viverem por si próprios. Então isso também foi um dos motivos que levou à guerra, porque os próprios coronéis meio que espalharam pela Canudos, ali na Bahia, que o conselheiro ele ia acabar invadindo outras terras, sendo que a terra que eles construíram a Belo Monte era uma terra que não tinha ninguém, eles não invadiram a terra, era uma terra que não vivia ninguém lá, então não fazia sentido eles dizerem que ele invadiu uma terra se era uma terra de ninguém, vamos dizer dessa forma. Então um dos motivos foi essa cobrança de imposto mesmo, e essa visão deturbada que as pessoas inventaram da época sobre a imagem dele, né? Sobre ele ser essa pessoa que ia destruir o conceito de família, né? Do Estado e tudo mais, né? Do sistema republicano, porque a gente está saindo de uma monarquia, né? Então, no sistema republicano. É muito interessante, Mirella, porque a gente tem essa casa aqui, muitas pessoas passam em frente e nem sabem o que é que contém tanta história. E aqui na casa do Antônio Conselheiro também está tendo a exposição do Bestiário Nordestino. Mirella, você pode mostrar um pouquinho pra gente sobre a exposição? Mirella, agora vamos falar um pouco sobre a exposição. O que é a exposição do Bestiário Nordestino? Pronto.
Essa exposição, ela não é uma exposição que foi arquitetada para ser exclusiva aqui da casa, né? Assim como a nossa exposição anterior, que era Tramas de Belo Monte. Esse equipamento, tudo mais, a Casa de Antônio Conselheiro, ela foi reaberta, né, restaurada em 2020, foi reaberta em 2022. E a gente iniciou a casa com uma exposição chamada Tramas de Belo Monte, onde a gente narrava sobre a história do conselheiro, né, a partir da infância dele, essa fase adulta, até a Guerra de Canudos. Então, essa exposição, a Tramas, ela foi toda arquitetada aqui para casa. Então, a gente tinha muitas referências da guerra e tudo mais. Essa segunda exposição que a gente está recebendo, ela é um projeto que já existia desde 2016. Ela foi desenvolvida em 2016 e foi exposta em 2016. Ela está na sua 8ª edição já, o que significa que ela está completando, né, 8 anos aqui nessa casa. E ela foi arquitetada por 2 artistas de Fortaleza, que é o Marquinhos Abu e o Rafael Lima Verde, que eles são 2 artistas, né, eles trabalham com grafite, com artes visuais, mas nessa exposição eles não vão trazer artes exclusivas dele. O que eles fizeram foi fazer uma volta ao sertão, ao Nordeste, vamos dizer dessa forma. E eles chamam esse processo deles de o Oco do Mundo. O Oco do Mundo porque eles foram atrás de 10 artistas nordestinos que trabalhassem com a noção da xilogravura, né, com o mesmo estilo de xilogravura, e que fizessem referência à cultura popular nordestina. Então, nessa sala aqui, a gente vai ter reunido os 10 artistas, mais de uma obra de um artista, mas ao todo são 10 artistas nordestinos, onde eles vão trazer as referências do que a gente chama de histórias de Trancoso. Histórias de Trancoso são um termo utilizado para se tratar sobre histórias populares nordestinas. Então a gente tem a referência dos bichos de 7 cabeças, das bestas, do cangaceiro, do lampião, enfim, todas essas lendas mirabolantes, essas figuras, dessas histórias que a gente acaba escutando, né, dos nossos avós, dos nossos pais na nossa infância. Então eles meio que representaram nessa sala através dessas artes, que eles chamam de história de Trancoso, né? Então eles reuniram aqui, todas elas são no mesmo estilo da xilogravura, né? Mas todas elas têm as referências, como eu falei, dos dragões, das bestas, desses bichos irreais, né, que a gente acaba escutando nessas lendas que a gente pode denominar até como lendas folclóricas, né, brasileiras. Mas enfim, a gente tem muita referência nessa exposição sobre os cordéis, sobre os reisados, as caretas. A gente também inicia lá no final com algumas imagens do conselheiro, já que essa exposição inicialmente ela vai tratar sobre cultura popular nordestina, mas ela também tem uma ponte com a história do conselheiro, porque não faria sentido uma exposição que fugisse totalmente da história dele. Então o objetivo desse equipamento é também trazer exposições que tratem sobre outros assuntos, mas que também façam uma ligação entre a vida dele, né, para trazer esse paralelo entre a história do conselheiro e a história de outras questões, né, de outras características da arte, vamos dizer, de outras manifestações da arte. Então a gente tem essa mistura dos dois, mas de alguma forma no final a gente se encontra nesse quesito, né? Lá no final a gente vai falar mais um pouco sobre isso, né? Sobre as obras. E eu percebi mesmo, Mirella, tem muitos dragões aqui na exposição, é muito parecido com o Reisado também. Você pode explicar um pouquinho pra gente, um pouquinho das obras, ou umas 3, o que significa? Pronto. Essas obras, elas, principalmente essas daqui, né, eu vou mostrar mais especificamente essas daqui, porque elas são do J. Borges. O J. Borges, ele foi um dos precursores da arte em xilogravura. A arte em xilogravura, ela vem do cordel, né? Ela vem da tradição do cordel. Então, o que eles fizeram foi unir um pouco das histórias que a gente acaba escutando também no cordel, naquela leitura de cordel, aquelas palavras cantadas, né? Como se fosse um poema, uma música, uma mistura de música e poema, né? Os cordéis. Então, o que eles têm representado aqui são uma dessas características. Então, quando um cordel falava de alguma referência de dragão, de besta, tem uma cobra ali, né? Mas, enfim, a serpente. Então, eles fazem essas referências nessas obras. Eu citei o J. Borges porque ele é um dos precursores, né? Como eu falei, e é um dos anciões, vamos dizer assim, desse estilo de arte, estilogravura, e também do cordel, né? Então, tem mais referência aqui dele. Mas a gente tem vários artistas nessa sala, né? Tem alguns bem mais velhos, como eu falei, bem anciões mesmo, e outros bem mais novos, que iniciaram agora na arte de estilogravura, mas que também fazem essa referência, como eu falei, da história de Trancoso, né, com essas bestas, e também com o que é tradicional, né, que a gente acaba escutando, que a gente acaba encontrando nessas artes de estilogravura mesmo, né, porque a arte de estilogravura é uma arte bem tradicional do nordestino, vamos dizer dessa forma, a arte de estilogravura. E você disse também que tem artes aqui relacionadas a Antônio Conselheiro. Quais seriam?
Essas artes a gente vai encontrar lá no final da casa, são as últimas obras da casa. No início dessa exposição, né, da Bestiário Nordestino, como eu falei, quando ela foi arquitetada em 2016, no início ela era apenas essa sala aqui. Quando ela foi exposta em outros locais, né, antes de vir para a Casa do Conselheiro, ela era apenas essa sala com essas obras. Depois eles foram incluindo outras obras para meio que complementar a exposição da Bestiário Nordestino. Então, em cada lugar que eles iam, eles traziam alguma referência daquela cidade que eles estavam sendo exposta, né, à exposição. Então, como eles vieram para cá, para equipamento cultural da Casa do Antônio Conselheiro, então eles incluíram 3 obras do Desgasgadelha, que é um artista muito importante de Fortaleza, e representaram aqui na exposição. Mas no início a gente começa só com a exposição que eles iniciaram, né? Que eles criaram a exposição desde o início. Ela iniciou com apenas essa sala. Aí depois, diante, né, da exposição, a gente vai meio que descobrindo as outras características da arte que eles foram incluindo, né, no decorrer desses longos anos, né? Porque a exposição foi elaborada em 2016, mas todos os anos eles meio que complementavam a exposição para meio que engrandecer mais, né? Ficar maior, vamos dizer dessa forma. Descubra o seu passo rumo a novas oportunidades. Venha fazer parte do nosso time. Somos a Cooperativa de Trabalho da Indústria de Calçados de Quixeramobim e há 26 anos aquecemos economicamente toda a região Sertão Central. Produzimos para marcas mundialmente conhecidas e já atingimos a marca de mais de 5.000 colaboradores. Não importa se você é experiente ou está começando sua carreira. Aqui, todos têm espaço para crescer. Nossas portas estão abertas para pessoas que desejam aprender, crescer e fazer a diferença. Então, não perca tempo. Venha participar do nosso processo seletivo e mostre todo o seu potencial. Vamos caminhar juntos na mesma direção. Acesse o Instagram Cocalc Oficial, clique no link da bio e responda o formulário. Cocalc, venha fazer parte do nosso time. Cuidar. Já parou para pensar quanto significado tem dentro dessa palavra? Cuidar é estender a mão quando alguém mais precisa. É entender cada dor e atender a quem espera. Cuidar é usar toda a nossa energia para avançar na direção do futuro. Cuidar é educar, é transmitir conhecimento e, ao mesmo tempo, esperança. É gerar oportunidades que impulsionam mais do que a economia. Impulsionam sonhos. É proteger e encarar esse desafio. Para o governo do Ceará, cuidar é mais do que uma simples palavra. É um compromisso com o trabalho, com o desenvolvimento, com você. O governo do Ceará reforça este compromisso de trabalhar todos os dias para fazer o Estado avançar e cuidar cada vez melhor de cada cearense. Governo do Estado. Cuidar das pessoas. Avançar o Ceará. Sistema Maior de Comunicação. Orgulho de ser do Ceará. O que faz você confiar em um portal de informação? Credibilidade? Variedade em notícias? Uma boa redação? Imparcialidade? Fontes seguras? Facilidade de acesso? Saiba que você encontra tudo isso no Quixeramobim Agora, o seu portal de notícias. Venha conhecer. Acesse quixeramobimagora.com.br. Você tem uma empresa e quer vender mais? E você, quer organizar as finanças? Então o Sebrae é para você. Que deseja melhorar o atendimento, fortalecer a gestão, entrar de vez no mercado digital e impulsionar seus resultados. Seja qual for o seu ramo ou o tamanho da sua empresa, se você quer inovar, se reinventar e expandir o seu negócio, vem para o Sebrae, porque o Sebrae é para você.
Olá, lhe apresento o Sr. José. Ele assumiu a empresa da família no ramo de mercearia e, assim como seu avô e seu pai, se acostumou a fazer quase tudo sozinho e perdeu o controle. Mas ele não tinha tempo de criar novas ideias para expandir seu negócio e controlar o dinheiro. Foi aí que o Sr. Tito apresentou a assessoria que estava recebendo de seu escritório de contabilidade, a Sisticom. Tito disse que a Sisticom descobriu uma forma para diminuir sua carga tributária. Agora ele estava pagando menos impostos e tudo dentro da lei, além de controlar gastos e contas. Então José procurou logo a Sisticom e fechou seu contrato. Agora ele tem mais tempo para estar com a família e buscar novas ideias para o seu negócio. Faça como José, vem para a Sisticom, conheça nossos planos e tenha a melhor assessoria da região. Rapaz, eu tenho um amigo meu lá que é gente boa demais. Agora pense num cabo aprumado. A gente chama ele de PJ. Aí o bicho abriu a empresa e agora tá todo não sei o que, todo besta. Vocês acreditam que até agora ele não fechou o plano de saúde pra quem trabalha com ele? Tô vendo era o povo, ó, pegar o beco. Poxa, como é que pode, homem? Eu falei pra ele, homem, sem saúde, ninguém vai pra frente, não. Eu disse, abre o olho, chega junto, cuida na Unimed Ceará. É doido, é o pulo do gato. E você, vai ficar parado aí ou vai fechar com o melhor plano de saúde para quem mora no interior? Com a Unimed Ceará, o plano empresa vale a partir de uma vida. E se você é microempreendedor individual, o famoso MEI também tá valendo. É facinho, facinho. Procure um representante de vendas aí na sua região e conheça os valores diferenciados. Unimed Ceará, cuidar de você, esse é o plano. E aqui na casa tem vários espaços, aqui cheio de televisões, passando o reisado. O que significaria? Pronto, aqui nessa sala a gente tem essas imagens que elas são um documentário, na verdade, que eles chamam de O Inverso do Mundo. Esse termo, O Inverso do Mundo, ele vem de uma metáfora que é dos caretas. Os caretas são esses grupos de dança, né, onde eles fabricam, onde eles produzem essas máscaras, às vezes de forma artesanal, às vezes de forma mais nobre, e eles se apresentam em festivais, no terreiro de Quital, ou eles simplesmente produzem essas danças, né, que é muito popular aqui no Ceará, no Nordeste, no geral, né? Então, basicamente, eles reuniram essas imagens e chamaram ela de O Inverso do Mundo. E como eu falei, com relação à metáfora, né, do inverso, porque é como se fosse a pessoa invertida, né, de trás da máscara do reisado, né, do careta. Então, eles fazem essa metáfora com um termo de inverso, né, como se a pessoa estivesse por trás da máscara. Então, eles criam meio que essa metáfora. Aqui a gente também tem as referências dos reisados, né, como eu falei, dos caretas e basicamente eles também nesse processo de irem atrás dos 10 artistas da primeira sala, eles também foram atrás das outras manifestações da bestiário, né, da cultura popular nordestina. Então aqui a gente meio que também tem as referências das bestas que a gente encontra na primeira sala, né, das histórias de Trancoso, só que de outra forma, aqui de uma forma mais dançante, cantada, né, porque eles usam tambores, eles usam as músicas de uma forma mais vívida, mais lúdica, diferente do que a gente encontrou na primeira sala, que é da xilogravura, que é preto e branco, algo mais parado, mais estático. Eles queriam algo com movimento e com mais vida. Então, nesse momento deles irem atrás desses artistas para montarem a primeira sala, eles também tiveram contato com esses reisados e com esses caretas e lançaram aqui nessa sala como O Inverso do Mundo, né, como um mini documentário de imagens. Não tem áudio nem nada, são apenas as imagens que eles reuniram. E eles foram em vários estados, né, como eu falei, várias cidades e reuniram essas imagens. Gente, essa casa aqui, ela está cheia de coisas interessantes. Tivemos essa exposição aqui em TV, né, Mirella? E também aqui embaixo da escada temos os áudios. O que seriam os áudios, Mirella? Pronto.
esses áudios, eles vão estar aqui na casa para fazer duas referências. A primeira delas é como se dando a entender como se a casa estivesse contando uma história pra gente. Fazendo uma referência mesmo a várias vidas e várias pessoas que viveram nessa casa. Então, o que eles estão fazendo aqui é dar a entender como se a casa estivesse realmente falando com a gente. E o outro conceito, a outra metáfora que eles se utilizaram é justamente a leitura do cordel que a gente viu na primeira sala, né? Eu falei um pouco sobre as histórias do cordel, sobre a importância da arte do centro do cordel, né? Que faz a referência das artes ao redor da xilogravura. Então, aqui nessa parte da escada a gente vai ter esses áudios que são uma referência, uma leitura mesmo dos cordéis. Então eles vão estar sendo recitados e lidos por um poeta que é de Tauá, que é o Paulo de Tarso. Ele é um poeta muito importante de Tauá, ele também é cordelista, poeta. Então ele meio que vai estar recitando esses cordéis, a leitura de cordel, para a gente se introduzir mais sobre esse assunto. Porque muitas pessoas acabam não entendendo muito sobre a história de cordel ou acabam não compreendendo muito lendo o próprio cordel. Então quando é alguém que lê para você, eu acho que faz mais sentido para a pessoa, talvez ela entenda mais sobre isso. E é algo bem interessante, as pessoas se encantam muito quando chegam nessa parte da escada, principalmente quando a gente recebe muitos grupos de escolas, público mais infantil. É algo que chama muita atenção das pessoas, porque parece que a casa está realmente falando e contando alguma coisa. A gente chega aqui, às vezes passa até despercebido, a gente escuta alguma coisa, vai e volta, né? E acaba prestando mais atenção nesses áudios. E Mirella, é muito interessante porque exposição a gente sempre vê em vários lugares, mas em formato de áudio é uma coisa diferente. Você chega aqui na casa de Antônio Conselheiro, embaixo da escada é uma coisa muito curiosa. Eu vou até mostrar para vocês aqui um dos cordéis que estão passando. A história do bicho de 7 cabeças, Minelvino Francisco Silva. Fazia 1100 anos que aquele ancião... Mirella, saindo um pouquinho aqui da obra auditiva, vamos para uma mais interessante também, que eu particularmente adoro, o bode que ele vem descendo da escada. Mirella, explica um pouquinho pra gente, o que é o significado do bode? Esse bode, ele é bem interessante porque lá no início eu falei pra você, né, sobre a história do Fausto Nilo, que assim como o conselheiro, tem essa coincidência dos dois terem nascido nessa casa e residido aqui. Então eles são duas figuras populares nordestinas que também moraram e residiram nessa cidade. Então essa alma bode, que a gente chama ela, é uma obra cinética, né, a gente chama ela de alma bode, e ela vem dessa referência do próprio Fausto Nilo. Nessa época que eles viviam nessa casa, o avô dele contou uma vez que ele viu uma alma bode descendo a escada, mas a forma como ele relatou na época, né, foi que ele viu uma pessoa humana, né, com cabeça de bode, né, ele viu como fosse uma visão bem fantasmagórica mesmo, bem como a gente encontra nas histórias de Trancoso, né, como a gente viu lá no início. Então, o que os curadores da exposição quiseram fazer aqui foi representar essa lenda que ele contou, a alma bode, de uma forma mais lúdica, bem mais como se fosse um relance de um fantasma mesmo, até mesmo para as pessoas passarem aqui, até mesmo despercebido, né, ver um pouco de relance essa imagem, justamente para trazer essa noção que a gente encontra no termo bestiário, né, dessas histórias fantasmagóricas, mirabolantes, que se une ali com a história de Trancoso também. Então essa referência do bode, ela vai do Fausto Nilo, né, e unindo também a história da bestiário da exposição, como eu falei, que já foi arquitetada, que já tinha sido elaborada antes. Então essa é uma dessas obras que foram incluídas pela cidade em que eles foram expor a obra, né? Então, como a exposição veio aqui para casa, então eles pegaram referências da casa. Então, como o Fausto Nilo nasceu aqui, eles representaram a obra. É a obra com que faz uma referência para a vida dele. E o Fausto Nilo, né, não sei se as pessoas estão por dentro, né, mas o Fausto Nilo, ele é um arquiteto, ele é um poeta que nasceu nessa casa, mas que ele se mudou para Fortaleza e ele teve muito mais destaque por lá, né? Ele é arquiteto, então ele construiu, ele desenhou, na verdade, a ponte do importante equipamento de Fortaleza, que é o Dragão do Mar, inspirado na nossa ponte metálica. Ele tem toda essa referência da história, né, entre Quixeramobim e Fortaleza. Mirella, agora falando das 3 últimas obras de Antônio Conselheiro, né, que você disse que ia explicar, qual é o significado delas? Pronto. Essas obras, elas foram incluídas, como eu falei, assim como a obra cinética do bode. Essas 3 obras que são do Desgasga dele, elas foram incluídas para criar uma ponte entre a história da vida dele e a exposição Bestiário Nordestino que já existia, né? Então, quando ela veio aqui para casa, eles procuraram artistas que unissem a imagem viva do conselheiro,
para não trazer fotografias e nem nada, trazer uma pintura, algo bem artístico mesmo. E também trazer as referências do que a gente conta nas histórias de Trancoso, as referências das bestas, né, dos bichos. Então eles representam isso nessas 3 obras. E também o que eles fizeram foi trazer à tona um conceito que o conselheiro acreditou muito, que era a República do Anticristo. Uma vez ele acreditou, né, quando a gente estava saindo ali da monarquia, entrando para a República, ele se indignou muito com isso, porque o foco saía da igreja, saía esse foco da igreja, né, do valor simbólico cristão, e colocava o valor agora no Estado, né, entrando para a República. Então eles se iniciavam com o civil, né, com o casamento civil, com tudo mais civil do republicano, né. Então o que eles fizeram aqui foi representar esse tema que ele acreditou uma vez, que era a República do Anticristo, porque ele viu na República esse mal da vida dele, porque estava tirando o foco do que era sagrado para ele, que era a igreja, que era o cristianismo. Então o que eles representam principalmente nessa última obra aqui é como se fosse a imagem de uma besta, vamos dizer dessa forma, com as características de uma besta que a gente conhece, né, no imaginário popular, com as cores, utilizando as cores do Brasil, trazendo realmente a essência dessa frase que ele falou, a República do Anticristo, que a besta, ela é um anticristo, vamos dizer dessa forma, é como se fosse essa figura do anticristo, né? Quando a gente vai ler um pouco sobre essa passagem bíblica do Apocalipse, a gente entende isso, que é como se fosse uma besta, é como se fosse realmente essa figura do anticristo. A gente também, eu falei muito sobre essas figuras sagradas bíblicas, né? Então a gente tem as referências dos anjos, tem as referências dos crucifixos também. Todas as 3 trazem um pouco dessa referência. Também tem as igrejas. É importante lembrar que ao final da guerra, né, depois que a guerra acabou, lá no ano de 1897, né, ela foi de 1896 a 1897, quando a guerra chegou ao fim, eles meio que queriam apagar a história de Canudos, né, da Belo Monte. Então o que eles fizeram foi meio que derrubar tudo que eles tinham, né, as igrejas, as moradias e tudo mais. Só que uma dessas igrejas ficou de pé, que é uma forma assim, até simbólica de resistência, vamos dizer dessa forma, né, que ela fica ali em Xorroxó, que é tipo um município perto de Canudos, né. Então eles representaram o Desgasgadeira, que é esse artista muito importante de Fortaleza. Ele meio que representou nessas 3 obras, sempre tem uma referência de uma igreja, de um crucifixo. Ali na primeira a gente tem um pouco dessa imagem viva dos conselheiristas, que eram aquelas pessoas que caminhou junto a ele, né, que construíram a Belo Monte e tudo mais. Então a gente tem nessas 3 um pouco dos dois, um pouco da história dele e um pouco dessas referências que a gente encontrou nas histórias de Trancoso, na exposição da Bestiário, que a gente viu desde lá no início, né? Mas basicamente a exposição ela meio que se conclui aqui, né, terminando com a história dele. Mirella, é muito interessante essas obras, essa exposição. A casa de Antônio Conselheiro, porque, como eu disse, a gente tem um patrimônio tão importante aqui na cidade e muita gente não tem conhecimento. Então, é muito importante essa visita guiada que você faz, até com os alunos também, né? Você poderia deixar um recadinho para quem está nos assistindo, para os jovens que estão nos assistindo, sobre a cultura, para eles investirem mais, ter mais conhecimento, mais interesse também. Pronto, é muito importante que todo mundo venha visitar essa casa, porque ela tem um valor de trazer a imagem viva dele. A gente está tentando representar a vida dele e também representar várias manifestações da cultura, né? Como a gente falou, da cultura nordestina. A gente também tem esse objetivo de trazer exposições novas todos os anos. Então, querendo ou não, a gente traz muitas oportunidades para artistas da cidade e para artistas de fora também mostrarem a sua arte, trazerem a sua arte. E é algo muito acessível, porque a gente não encontra nada parecido com uma casa aqui na cidade. É um equipamento novo, é super novo, né? A gente está recebendo muitas visitas aqui da cidade e também de fora, mas a gente acaba se apagando um pouco a história, né? Então o objetivo dessa casa, além de unir pessoas, né, através das atividades culturais, dos shows, das oficinas, palestras, é também reunir pessoas para a visitação da exposição, para conhecer um pouco sobre essa figura popular, que às vezes a gente acaba escutando mais sobre ele só em março, né, que é chamado Conselheiro Vivo, que a gente acaba estudando sobre ele na escola, mas no longo dos anos as pessoas acabam meio que esquecendo dele, né? Então o que a casa faz é justamente trazer essa imagem viva dele um ano todo, de várias formas diferentes, porque as exposições elas nunca vão ser iguais. As exposições, como eu falei lá no início, elas ficam aqui por mais ou menos um ano, né? Então todos os anos a gente vai ter exposições novas que vão representar a história dele de formas diferentes. Então é importante que todo mundo venha conhecer a casa, venha conhecer o equipamento, né? O equipamento quanto esse objetivo cultural, né? De trazer essas atividades, de trazer os shows, que é algo muito interessante também, tudo de forma gratuita, né? É importante ressaltar isso, que a gente traz tudo aqui para casa de forma gratuita.
a gente tem esse objetivo de unir pessoas, trazer essas manifestações das artes também, de várias formas. Essa foi a história da casa de Antônio Conselheiro, patrimônio importante para a cidade de Quixeramobim. Até o próximo Hora Jovem!